queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um Estude em Casa Itabaianina. Bem, na aula de hoje nós iremos compreender e identificar os valores de sentido e a função do adjetivo e da locução adjetiva em diferentes gêneros textuais, né? E também a associação entre esses termos na frase para aprimorar nossa produção textual. Bem, quando nós vamos descrever algo ou apresentar nosso ponto de vista, nós utilizamos palavras e expressões caracterizadoras, atribuindo propriedade, estado, modo de ser ou aspecto, né? Então, esses termos, eles possuem uma carga de sentido no discurso que nós produzimos. Vamos observar como isso acontece? Vocês se recordam das características do gênero autobiografia, que foi utilizada na terceira aula desse ciclo? Vamos relembrar o trecho da autobiografia de Lázaro Ramos e vocês observem como os adjetivos escolhidos pelo autor, narrador, personagem, né, caracterizaram, né, positivamente ou negativamente a sua infância. Vamos lá. Bem, observe que o texto, ele tem algumas palavras que estão assinaladas em azul, né? E ao lado delas nós temos alguns trechos que precisam ser completados, né? Primeiro nós vamos ler para a gente perceber se a gente consegue entender sem essas palavras, né? Levávamos uma vida na casa em que minha tia orgulhosamente dizia ter projetado. Na época, eu morava com meus 5 primos, que viraram meus irmãos. Não tínhamos Autorama, Playmobil ou Atari, mas tínhamos ele, o quintal. Ali nos divertíamos com brincadeiras, esconde-esconde, pega-pega, garrafão. Também gostávamos de construir brinquedos com latas, pedaços. Como criança cansa rápido de tudo, desenvolvemos uma criatividade, sempre inventando coisas para fazer. Bem, essas palavras que estão assinaladas em azul, o que elas representam? Que coisas estão faltando no texto? É possível adivinhar que palavras foram apagadas? E as palavras escolhidas para completar o texto podem mudar o sentido dele? Reflitam sobre o papel das palavras, sobre como as palavras que nós utilizamos para caracterizar, né, elas podem modificar o sentido de outras palavras, né? Por exemplo, levávamos uma vida, que palavra poderia caracterizar essa vida aí? Essa palavra vida, que é um substantivo. Divertida, tranquila, legal, triste. Observem que a escolha feita pode modificar o sentido que se quer dar, né? Vamos observar agora o texto por completo. Levávamos uma vida simples na casa em que minha tia orgulhosamente dizia ter projetado. Naquela época, eu morava com meus 5 primos, que viraram meus irmãos postiços. Não tínhamos Autorama, Playmobil ou Atari, mas tínhamos ele, o quintal. Ali nos divertíamos com brincadeiras de custo zero, esconde-esconde, pega-pega, garrafão. Também gostávamos de construir brinquedos com latas de óleo e pedaços de pau. Como criança cansa rápido de tudo, desenvolvemos uma criatividade enorme, sempre inventando coisas novas para fazer. Observem, né? As palavras que vocês hipotetizaram ou imaginaram que poderia complementar os espaços vazios foram as mesmas que o autor utilizou. Se nós compararmos, né, a gente vai verificar que os sentidos construídos, né, pela associação entre essas palavras, que são os adjetivos, elas modificam, sim, o sentido da frase, né? Então, Lázaro Ramos, né,
ele passa, quando ele diz vida no texto dele, através dessas palavras, desses adjetivos, um valor positivo que caracteriza a vida da infância. Né? Se aqui ele projetou a casa simples, né? Mas o que se pode interpretar sobre a condição de moradia da família? Acreditar que para ele foi algo. A expressão irmãos postiços, por exemplo, tem sentido de quê? Então, brincadeiras de custo zero é uma expressão nova, né? Criada pelo autor, para denominar as brincadeiras da sua infância. Observando os exemplos de brincadeiras que ele cita, a expressão se opõe às outras brincadeiras que não teriam custo zero, que são elas, Atari, Playmobil, Autorama, né? A locução de custo zero, né, se relaciona com outro adjetivo usado para caracterizar esse período da autobiografia, né? Que palavra seria essa? Quando ele diz assim, ó, brincadeiras de custo zero. Esse de custo zero está caracterizando brincadeiras nessa expressão. Que poderia também ser substituída por simples, né? Elas não têm uma aproximação de sentido, né? Então, em outro contexto, nós podemos usar essa locução, né? Em que se utilizaria simples, a gente também pode utilizar de custo zero, né? Elas têm os sentidos aproximados. Então, se a gente comparar os adjetivos, por exemplo, simples, postiço, enorme, novas, né? E as locuções adjetivas de custo zero, de óleo, de pau, né? O que é que se pode notar? Observem que os adjetivos, eles são formados por uma única palavra, não é? Já a locução, não, ela vem acompanhada de uma preposição, né? E a adjetivo nessa locução? Porque aí nós temos de óleo, de pau, de custo zero. E tem algum adjetivo, tem alguma palavra que serve para caracterizar algo? Essas expressões, né? Elas têm sim valor de característica, né? O valor atribuído a elas é o mesmo valor de um adjetivo, né? Se a gente trocar a locução de custo zero por um adjetivo que expressa a mesma ideia, qual poderia ser? Além de simples. De custo zero quer dizer o quê? Grátis, gratuita, né? Então, esse seria um adjetivo correspondente. Então, os adjetivos que se vinculam ao substantivo criatividade e coisas também traz outro aspecto em relação ao adjetivo simples, né? No contexto da vida do autor. Qual seria? Qual é a palavra que vem acompanhada de criatividade enorme e de coisas novas, né? Então, para que vocês identifiquem, né, esse comentário dele, como criança cansa rápido de tudo, desenvolvemos uma criatividade enorme, sempre inventando coisas novas para fazer. Vocês concordam com essa observação? Criança cansa rápido de tudo? Cansar das coisas aumenta a criatividade? Então, espero que vocês estejam com a criatividade bem aguçada agora nesse período, viu? Observem essas palavras que estão marcadas em vermelho, certo? Elas são adjetivos e locuções adjetivas, certo? A que palavras elas estão conectadas? Elas estão se referindo. Esses adjetivos e essas locuções, elas classificam ou qualificam apenas substantivos? No primeiro exemplo, por exemplo, diz assim: nossa mãe regulava a torneira quente. Quente está se referindo à torneira, né? Então, torneira é o substantivo, não é isso? E quente é o adjetivo. No caso de igual, igualzinho, ela está se referindo à palavra tudo, que é um pronome. Temos rua idêntica
idêntica está caracterizando a rua e tampinhas de garrafa, casa dos vizinhos, nesse caso, dos vizinhos se refere à casa, de garrafa se refere a tampinhas. E igual se refere à casa. Vocês observaram que há adjetivos diferentes que têm o mesmo sentido no texto? Quais seriam eles? Igual e idêntico. Não tem o mesmo sentido? Sim, né? E vocês observaram por que foi que o autor ele marcou os adjetivos igual, igualzinho, né? Aqui nesse primeiro exemplo, as letras elas estão inclinadas, né, para a direita. Esse recurso nós chamamos de itálico, né? Por que ele utilizou esse recurso? E o que a gente percebe nesse ponto da leitura? Ele quer enfatizar algo, né? Ao dizer isso, dessa maneira. Como nós não podemos utilizar os recursos que nós utilizamos na oralidade, né? Na escrita, o autor, ele utiliza, né, essas funções para dar o sentido que ele quer dar ao texto, né? Ao utilizar adjetivos, né, numa autobiografia, como nós vimos na autobiografia de Lázaro Ramos, nós percebemos a importância dessas palavras, né, nesse contexto. Porque se você está descrevendo algo e você quer passar, seja uma ideia negativa ou positiva, os adjetivos eles são primordiais, né, para a construção desse texto. Vamos fazer a leitura do texto completo, né? Eu e minha irmã na banheira. Com a mão esquerda, nossa mãe regulava a torneira quente, com a direita misturava a água. Meu pai sentou-se na borda, os dois abriram sorrisos e minha mãe disse que tinha uma novidade. A partir da semana que vem, ele iria morar numa outra casa. Não muda nada, ele frisou. E ó, que legal, de agora em diante, além dessa casa, vocês vão ter outra, um outro quarto, outra cama, tudo igual, igualzinho aqui. Não é bacana? Fiquei embasbacado. Como podia ser tudo igual, igualzinho? Seria uma rua idêntica com todas as casas dos vizinhos e plantas de paralelepípedos exatamente nos mesmos lugares e nos mesmos tatus, bolas e tampinhas de garrafa enterradas entre eles? Mesmo sem entender, aceitei. Uma casa igual a nossa, afinal, não era tão estranha assim. Além do mais, porque eles mentiriam pra gente. Bem, vamos fazer a leitura desse outro texto. Desse escritor angolano, que é Ondjak. Eu gostaria que vocês observassem, né, as referências que ele faz a Angola e a Portugal e as telenovelas brasileiras, que são exibidas lá em Angola até hoje e influenciam a cultura e a língua portuguesa no país. Vamos à leitura, né? Fomos todos lá fora espalhar a notícia. A Charlita ia a Portugal num avião bem grande, que fazia bué de barulho e voava bué de horas sem parar para pôr gasolina. Ela ia lá ver as lojas de Portugal, comprar roupas bonitas, comer bué de gelados e ia ao médico das visitas. Quem sabe mesmo iam lhe dar uns óculos novos. E aqueles óculos amarelos e feios iam sobrar para outras 4 irmãs. Essa história era antiga, no bairro de Praia do Bispo. Eram 5 irmãs, todas vinham muito mal e só a Charlita tinha uns óculos feios, mas que davam para ver bem as telenovelas brasileiras. Durante essa semana, não houve notícias do senhor Tuarles e da Charlita. A telenovela está quase a acabar e, apesar das irmãs dela ficarem atentas ao som, olhando a televisão de muito perto, no fim do episódio, nós íamos sempre lá fora, sentar no muro e contar o episódio outra vez. Eu gostava muito desse momento, porque todo mundo modificava a novela, mexia nas conversas dos personagens, inventava novas situações e as irmãs da Charlita deliravam contentes ou confusas com essas versões angolanas da telenovela. E vocês observaram que, novamente, eu destaquei algumas palavras em vermelho,
E essas palavras, elas estão qualificando outras palavras, né? Vocês observem como os adjetivos e as locuções, elas interferem no sentido das palavras às quais elas estão ligadas, né? Olhe, quando ele diz assim, um avião bem grande que fazia bué, bué é uma interjeição, certo? Ela ia lá ver as lojas de Portugal, comprar roupas bonitas, ia ao médico das vistas, comprar óculos novos, porque os óculos que ela tinha eram amarelos e feios. Essa história era antiga. Charlita tinha uns óculos feios, mas davam para ver bem as telenovelas brasileiras, né? Mexia nas conversas dos personagens, inventava novas situações, deliravam contentes ou confusas com essas versões angolanas da telenovela. Vejam que a posição do adjetivo em relação da palavra que acompanha, né? Eles vêm sempre, ou quase sempre, na mesma posição. Certo? Antiga está se referindo a quem? A história, né? Que veio anteriormente. Feio se refere a óculos que vem anteriormente. Amarelos e feios também se refere a óculos. Das vistas, ao médico. Bonitas, as roupas, né? Grande se refere a avião. Dos personagens se refere às conversas. Né? Então, os adjetivos e as locuções, elas vêm sempre após uma palavra a qual ela se refere, certo? Então, toda vez que nós vamos produzir um texto, né, que nós queremos passar o nosso ponto de vista, seja ele positivo ou negativo, né, as nossas escolhas, elas são intencionais, né? Se a gente quer passar uma imagem negativa, ruim de algo, nós vamos utilizar adjetivos não tão bons, né? Para se referir àquilo que nós estamos descrevendo. Né? Porque nossa finalidade é mostrar para o outro, convencer o outro de que aquilo não é bom. Né? São dois textos, né? Uma é a autobiografia da Cinderela Chinesa e a outra, o outro texto se chama Meus Desacontecimentos. E, sobretudo, é bom que vocês saibam que os contextos sociais são diferentes, né? Um se passa na China e o outro no Brasil. Um na década de 40, outro na década de 52. 60 a 80. Né? O texto Meus Desacontecimentos. Os dois textos, eles trazem uma temática bem semelhante, né? Que é a morte da mãe no parto, quando nasceu, né? E a rejeição pelo pai e pela família em Cinderela Chinesa. O viver à sombra do falecimento de uma irmã, 5 anos antes do seu nascimento, em Meus Desacontecimentos. Então, elas têm essa temática parecida. Vamos ler os dois textos para que a gente possa compreender, certo? Nossa madrasta, que chamamos de Niang, era uma beldade eurasiana de 17 anos, 14 anos mais jovem que ele. Papai sempre a apresentava aos amigos como sua esposa francesa, embora ela fosse meio francesa, meio chinesa. O cabelo preto, farto, ondulado, nunca tinha uma mecha fora do lugar. Diferente do meu, né? Os olhos castanhos escuros, grandes, eram acompanhados de cílios cerrados e compridos. Ela usava maquiagem pesada, perfumes franceses caros e muito brilhante e pérola. Foi a vovó Nainai que mandou que nós a chamássemos de Niang, que é outro termo chinês para mãe. Agora o texto 2, Meus Desacontecimentos. Meu pai tinha construído uma casa para se casar, como se esperava de um homem de bem, e plantado roseiras de várias cores, tão bonitas que vinha a gente espiar no fim de semana.
Quando minha irmã morreu de uma doença misteriosa, com apenas 5 meses de vida, foi velada a nossa casa. Foi velada nessa casa. Aprendi a reconhecer minha irmã nas fotos. Minha irmã loira, de olhos azuis, que eu estudava durante horas nos álbuns de família. Procurando, o que eu tanto procurava. Bem, observem, né, como as personagens elas são representadas, né, pelos narradores nesses dois textos, né? Vocês conseguiram visualizar, né, perceberam os detalhes de uma e da outra personagem? No primeiro caso, da madrasta, e no segundo caso, da irmã, né? Observem as palavras caracterizadoras, que são os adjetivos, né? Nós percebemos como essas palavras elas exerceram uma função muito importante, né? Por quê? Se nós estamos fazendo uma descrição, essas palavras, elas são inevitáveis, né? Porque além de caracterizar a personagem, né? De modo a nos fazer visualizar, elas também enriquecem o texto, né? Porque eles expressam avaliações positivas ou não, né? Do autor narrador a respeito do que é caracterizado, né? Percebam com que o uso dos a finalidade de quê? De valorizar ou denegrir a imagem, né? E nem é totalmente livre de um caráter de avaliação, né? Porque ele representa um julgamento de quem produz, né? Essas palavras, elas podem marcar uma tomada de posição, né? A favor ou contra algo, nesse caso o personagem a que ele se refere. E isso ocorre nos dois casos, nos dois textos, né? Reparem que ao fazer a descrição física da madrasta, a filha, né, renegada, ela destaca a origem mestiça da madrasta, né? Europeia e asiática no adjetivo eurasiana, né? Que se contrapõe ao fato do pai apresentá-la como sua esposa francesa. O pai diz aqui é minha esposa francesa, né? E a menina utiliza uma expressão irônica, que ela é eurasiana, uma mistura de europeia com asiática, né? Então, essa ironia, né, quando ele diz assim, sua esposa francesa, né, já está prevista também quando ela utiliza o substantivo beldade, né? Beldade quer dizer alguém que apresenta beleza física, né? Então, uma interpretação possível é que a enteada quer destacar que a beleza da madrasta é apenas exterior, não há beleza interior, né? E que os adjetivos utilizados relativos ao cabelo dela, como preto, farto, ondulado, né? E sobretudo ondulado, né? Ele destaca e diferencia características das asiáticas, né? Que costumam ter o cabelo bem liso. Além disso, né, na frase, não tinha uma mecha fora do lugar, mostra a vaidade e os cuidados que a madrasta tem consigo própria, né? Poderíamos inferir aí que ao destacar esses aspectos, a enteada não tem a intenção de tecer elogios à madrasta, né? Embora ela apresente como uma beldade. Ela acaba fazendo uma avaliação negativa. Observem que ela fala da maquiagem pesada, né, que a gente pode inferir que seja um disfarce, um excesso desnecessário para esnobar ou aparentar riqueza, e perfumes franceses e caros, que mostram o fato da madrasta querer se colocar como europeia, né? E alguém que tem posses e ser vaidosa e cheia de si. Então, essa descrição, ela nos leva a inferir que a enteada reforça a sua crítica negativa a respeito da madrasta. Certo? Já no texto 2, né, nós podemos notar que o mesmo ocorre com a descrição que ela faz da irmã, loira de olhos azuis. Então, embora sejam atribuídos
atributos de beleza, né, positivos, né, normalmente aceitos como positivos, parece que destacá-los na irmã é uma prova de que a narradora se compara a ela, né? E se sente diminuída frente a essa irmã que não só morreu de uma doença misteriosa, tomando um lugar de destaque, né, e de presença permanente na família, como também era bonita, né? E atendia aos padrões de beleza esperados numa família gaúcha, a qual ela pertence. Então, na opinião dela, não pôde corresponder, né? O pai ser um homem de bem e as roseiras serem de muitas cores e bem bonitas na época da irmã, faz também esse contraponto. É como se antes da irmã morrer as coisas eram melhores. Então, as pessoas da família mais felizes do que depois, né? Quando ela, a narradora, nasceu. Então, vocês observaram como os efeitos de sentido que eu uso de modificadores, que são os adjetivos, e as locuções, podem causar no texto? Quando eles são bem escolhidos, né, para cumprir uma determinada função, expressar uma intencionalidade do autor do texto, a gente consegue perceber, né, como essas palavras, elas tornam o texto rico de sentido e de expressividade. Chegamos ao final de mais uma aula. Vou deixar novamente o link para a atividade. Espero que vocês consigam compreender. Aproveite esse mês junino de festejos, né, São João, São Pedro. Fiquem em paz e até a próxima.